Boa tarde. Hoje nós temos aqui Padre Caetano, que todo mundo conhece, e Lorival vai apresentá-lo. Eu queria antes agradecer a Letícia e a todos por esse período de substituição muito melhor do que eu faria nesse. Não. Vocês tiveram um trabalho enorme aqui. Quem chegar na secretaria vê como está. Lorival, por favor. Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu quero dizer que é uma tarefa um pouco ingrata apresentar uma figura como Caetano de um modo breve. Eu só tenho uma imagem. Caetano é para mim como uma espécie de diamante. Brilha de todos os lados, mas também corta. De todos os lados, que ele tem uma inteligência muito fina. Mas eu conheci de longas datas, nossos velhos passados, e quer dizer que é uma das pessoas que eu mais admiro, porque, além do perfil de um erudito, de um clérigo, de um homem público, de tudo mais, é uma grande figura humana, sobretudo. Então, eu quero louvar o doutor, né, da igreja, como os nossos grandes santos, mas, sobretudo, o que me impressiona em Caetano é a jovialidade que ele manteve desde... Eu estava dizendo que nem é mérito dele, dizendo, Caetano, essa alegria que você, essa jovialidade, nem é mérito seu, é da família. A mãe, o irmão, sempre trouxeram essa tônica assim, de bom humor, de leveza, e é uma espécie de sal tônico de que a gente sempre precisa, a igreja, sobretudo, que ela, para embolorar, é um passo. Quase sempre a igreja tem uma tendência a criar mofo. Umas figuras como Caetano vêm na contramão disso. Estamos muito felizes de recebê-lo. Eu nem vou jogar os títulos e os doutoramentos e essa coisa toda, porque é mais ou menos o que o Wikipedia vai dar de Caetano. A coisa que eu posso dizer dele é essa, dou testemunho. É uma grande figura. Obrigado. Ele disse que eu sou uma grande figura. Eu tinha 1,65 m, já perdi 1,5 cm, e na velhice a gente vai encolhendo, viu? Então não deixa eu ficar na estatura média. Senhora Presidente, meus amados amigos, meus irmãos, é uma alegria imensa estar aqui nesse momento para falar de 3 figuras da maior relevância dentro da igreja. A primeira delas, Santo Antônio. Segunda, o precursor do Messias, João Batista. E terceiro, o primeiro Papa, que foi casado, São Pedro. Quando eu falo de Santo Antônio, eu me lembro que quando eu fui da Lupe, há uns 50 anos passados, eu sou velho, então ali me apareceu eu sou louca para casar. Faz 2 anos que eu coloquei Santo Antônio de cabeça para baixo. E até agora não apareceu ninguém. Ele disse, minha filha, pois reze muito. Acontece que 40 anos depois eu encontrei com ela, ainda não tinha casado. Eu só não perguntei se Santo Antônio estava de cabeça para baixo ainda. Mas é porque realmente são as tradições assim, bem curiosas que a gente precisa levar em conta pela criatividade da alma popular que perpassa por toda parte. Então, eu fiz algumas anotações aqui, que eu não vou lê-las, apenas pensar algumas coisas. E eu vou começar agora lembrando que Santo Antônio não tinha esse nome de Antônio. Ele foi batizado como Fernando. E ele pegou esse apelido pediu esse nome de Antônio, porque ele admirava muito o missionário que estava na África. E ele foi martirizado. E ele queria ir para a África também. E adotou o nome de Antônio. Que Fernando passou a se chamar Antônio. Ele nasceu em Lisboa, era lisboeta, 1195, e veio a falecer bem tempo depois eu vejo aqui quando foi, para não errar a data,
e lá para o lado da Itália. É tanto que é chamado de Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua, de Pádua. Assim é. Pois bem, ele era de família nobre. Aos 15 anos, ele decidiu seguir a vida missionária e entrou para uma congregação religiosa lá em Portugal. E nessa vida, ele começou a perceber que queria crescer mais. Ele estudou, disse que ele decorava a Bíblia por inteiro. Ele foi até escolhido para ser professor da Sagrada Escritura. Ele realmente se destacava. Mas ele tinha o sonho de mergulhar na África, como aqueles que ali foram e deram a sua vida por causa do reino de Deus. Por isso é que ele adotou o nome de Antônio. Daí vem também Antão, é um derivado de Antônio, Santo Antônio. E Santo Antônio viveu lá, adoeceu, queria ficar lá, mas adoeceu, voltou para a Sicília, e em 23 de abril de 1921, ele se encontrou com São Francisco e os frades que estavam reunidos em Assis. Ele se animou. Ele pertenceu a uma congregação, mudou de congregação para se tornar seguidor de São Francisco. Então, a vida já é um pouco diferente. Primeiro, cada ordem religiosa ela tem seus caracteres próprios, pessoais. E cada ordem religiosa tem alguns costumes que outros não adotam. Por exemplo, é muito comum em algumas ordens a pessoa mudar o nome quando ingressa na ordem. Beneditinos, por exemplo, o nome de Dom Beda, irmão de nosso querido aqui que está, ele era Antônio, se eu não me engano, Antônio Pereira de Holanda, mas mudou para o nome de Beda. Quer dizer, deixou de lado, não é que jogou fora não, mas adotou esse nome na ordem religiosa. Isso aconteceu exatamente com Santo Antônio, porque ele era Fernando, e aí ele deu o nome de Antônio, Antônio Fernando. Ele era um grande pregador. Ele anunciava o reino de Deus, não apenas com palavras, mas, sobretudo, com gestos concretos. Apesar de ser de família rica, lá de Portugal, mas ele partilhava com os pobres tudo o que tinha. Aí é que vem a tal história do pão dos pobres, daí vem a tal história do padroeiro dos casamentos, porque ele, apesar de sua fragilidade, para não deixar as moças sem casar-se, porque precisava do dote, naquele tempo já tinha o dote, então ele juntava dinheiro, ia para um lado para o outro para conseguir o dinheiro de dote, assim não ficavam as moças largadas por falta de dinheiro. Isso era o papel que ele exercia com muito jeito. Então, logo cedo, ele se tornou o padroeiro dos casamentos. Todo mundo que queria casar recorria a Santo Antônio. Ainda hoje, tem gente que recorre a Santo Antônio, como ele disse anteriormente, até botando Santo Antônio de cabeça para baixo para o casamento sair. Eu não sei até que ponto vai, mas aí isso só ia acontecer no dia a dia. Há umas tradições de Santo Antônio, que eu vou precisar lê-las, porque é um pouco mais detalhada, que diz respeito da sua vida. A imagem de Santo Antônio, que a gente vê, traz uma criança no colo. O que significa isso? Na Idade Média, as crianças eram vistas como pessoas frágeis, infantis, mas eram tratadas como adultos. Alguns idiomas, como o francês, conservaram essa mentalidade. Quando gravam a criança com enfant, o infantil, já o português usa criança, que vem do Deus Criador. Criança, vem de Criador. As crianças tinham que trabalhar e se vestir como eles. Era um adulto em miniatura, um ser imperfeito. A arte medieval cunhou as crianças de homúnculo, isto é, um pequeno adulto.
era também pensamento de que Jesus nascera adulto. Alguns pensavam que as crianças não tinham salvação caso morressem. As pinturas medievais de santos com o menino Jesus, com o rosto de adulto homúnculo, foi uma tentativa de mostrar que Jesus, o Salvador, era homem, adulto, santo, e não criança como as demais. Seria para valorizar e pedir a salvação para as crianças e, a partir de adulto, bebê Jesus, com Santo Antônio, que tinha a criança no braço. Foi uma forma de, digamos, proteger as crianças. E filmado com a criança do colo. Eu tenho mais umas coisinhas para dizer, mas não quero terminar, porque ainda faltam 2 santos, viu? Vocês tenham paciência. O pão de Santo Antônio, que é a coisa mais conhecida. O pão distribuído aos pobres, tradição indicada pelos frades a partir de 2 milagres atribuídos a Santo Antônio. O primeiro foi de uma mãe que promete, após seu filho ser salvo de um afogamento, por um milagre de Santo Antônio, que daria a quantidade de farinha para fazer pão para os pobres, conforme o peso do seu filho. O segundo milagre foi de uma comerciante que rezou e pediu a Santo Antônio que consertasse a fechadura enguiçada da porta de seu negócio. Ela prometeu dar trigo aos frades para fazer pão para os pobres. E aí a alimentação. Daí o pão dos pobres tem essa história, essa origem. Olha, tem mais coisas aqui, mas eu não quero ir muito longe, não. Senão vocês se enjoam, nunca mais me convidam para nada, nem para tomar café. Mais uma coisa. Veja bem, os dias têm o seu predestino. Domínica Dias é o dia do Senhor. Os judeus guardavam o sábado. Nós guardamos o domingo, para distinguir um pouco. Embora nós hoje já começamos o domingo no sábado. Sábado à tarde, quem vai à missa já cumpre o preceito dominical. Não tem que ir no domingo, vai se quiser. Então, havia essa distinção, essa coisa assim. O pão de Santo Antônio distribuído aos pobres, tradição iniciada pelos frades a partir de 2 milagres atribuídos a Santo Antônio. O primeiro foi de uma mãe que promete, após seu filho ser salvo de afogamento, por milagre de Santo Antônio, que daria a quantidade, etc. O segundo milagre foi de uma comerciante que rezou e pediu a Santo Antônio que consertasse a fechadura enguiçada da porta. Santo Antônio casamenteiro, casamento de moça que não conseguiu encontrar marido, Santo Antônio dava dinheiro para as moças pobres ter um dote e poder arrumar casamento. Uma pobre mãe, na rezando a Santo Antônio em favor de sua filha, de modo que ele pudesse arrumar um casamento, caso contrário teria que se tornar prostituta. Quando rezava, um bilhete de Santo Antônio caiu da imagem, dizendo que a moça devia ir a um comerciante e receber dele em moedas o valor do peso do bilhete. O tal bilhete pesou 400 escudos. Ela arrumou o casamento e daí nasceu a tradição de invocar Santo Antônio para arrumar casamento. Então, quem estiver pensando em casar, se apega a Santo Antônio, que ele dá um jeito. Santo Antônio morreu 13 de junho de 2021, em Arcella, perto de Pádua, com a idade de 36 anos. Foi canonizado santo, menos de um ano depois, sua morte pelo Papa Gregório IX. Eu vou deixar Santo Antônio em paz, se vocês permitem, porque senão eu vou passar até a noite falando. Eu vou dar mais um passo aqui. Eu trouxe umas coisinhas miúdas aqui escritas, mas não é para ler tudo, não. É algo que possa acontecer. Vamos passar para São João Batista. São João Batista é o precursor do Messias. Ele nasceu, creio, 6 meses antes de Jesus Cristo. São João Batista nasceu em Aim Karim, cidade de Israel, que fica a 6 quilômetros do centro de Jerusalém.
Sua mãe, Santa Isabel, era prima de Maria, mãe de Jesus. São João Batista foi consagrado a Deus desde o ventre materno. É tanto que quando Maria adentrou a casa de Isabel, a criança saltitou em seu ventre. E ela agradeceu: meu Deus, que honra a mãe do meu Senhor vir a mim. A mãe de João Batista, Santa Isabel, era idosa e nunca tinha engravidado. Todos a tinham como estéril. Mas então o anjo Gabriel apareceu a Zacarias quando este prestava seu serviço ao sacerdote do templo e anunciou que a Isabel teria um filho e que este deveria se chamar João. Zacarias não acreditou e ficou mudo. Engravidou como o anjo havia dito. Veja que o nascimento dele também foi miraculoso. A mãe estéril. O pai ficou mudo por conta desse fato maravilhoso que eles aspiravam tanto. Mas João Batista ficou adulto. Percebeu que chegara a sua hora. Foi morar no deserto para rezar, fazer sacrifício e pregar, para que as pessoas se arrependessem. Vivendo uma vida extremamente difícil. Com muito coração, passou a ser conhecido como profeta, homem enviado por Deus. Ele batizava a todos que se arrependiam e multidões sempre viam suas pregações no Rio Jordão. Esse batismo era um batismo de purificação, de limpeza. Não era o batismo instaurado já por Cristo, batismo na água, pela água e pelo Espírito Santo. É isso que nos projeta para a eternidade. Bom, então ele foi para o deserto. E lá no deserto, ele se preparou para exercer a sua missão. Ele, nas suas pregações, atraía multidões. E instava a todos a se batizar no Jordão como símbolo de purificação para agradar a Deus. Nas pregações, João não poupava o rei local. Herodes tinha uma vida meio irregular, Herodes Antipas. Ele denunciava a vida adúltera do rei, que tinha se unido a Herodíade, sua cunhada, e também a vida desregrada em seu governo. São Marcos, em seu evangelho, narra que Salomé, filha de Herodíades, dançou para Herodes. O rei ficou deslumbrado com ela e disse que daria tudo o que ele pedisse. Então Salomé fala com sua mãe e pede a cabeça de São João Batista numa bandeja. Que gosto, meu Deus do céu. Eu fico pensando na história da humanidade, que é eivada dessas coisas tapafúrdias. Na cultura popular brasileira, as festas juninas valorizam tradições locais e também revelam elementos históricos e religiosos bastante curiosos. As festas seguem o calendário litúrgico da igreja. Na transição da Idade Antiga para a Idade Média, acabou por substituir os rituais dedicados aos deuses médio-orientais, gregos, romanos e nórdicos, por festas dedicadas aos santos. Ou seja, aqueles entes que eram admirados, celebrados antigamente, eles são deslocados. E aí a gente faz as festas dos santos. Aí vem a tradição da fogueira, que tem uma história também. Da história de São João, a cultura popular europeia retirou vários símbolos que passaram a se mesclar com os tradicionais ritos de colheita. A fogueira, característica da festa de São João, tem fundamento na história do nascimento de João Batista. A fogueira era um sinal de Santa Isabel para Maria, mãe de Jesus. Maria pediu: olha, Isabel, quando o menino nascer, acenda uma fogueira para eu ver que ele nasceu. E realmente a fogueira foi acesa, e lá de longe ela via a fogueira e sabia que o menino tinha vindo. Então a história da fogueira vem exatamente daí. Conta-se que Nossa Senhora perguntou a Santa Isabel como poderia saber do nascimento do menino. É isso que eu acabei de falar. Então ela accedeu ao pedido dela e fez a fogueira para isso. No Brasil, a prática do acendimento da fogueira, de 23 para 24 de junho, foi trazida pelos jesuítas. Com o tempo, foi associado a outras tradições populares, como o forró-bodó africano, espécie de dança de arrastapé, que daria no forró, e a quadrilha caipira, que herdou elementos dos bailes
populares da Europa. Palavras como anamie, anarrie, alavantu e balancê, por exemplo, são adaptações dos termos de bailes populares da França. O pessoal soube se adaptar. Está aqui, resumidamente, o precursor do Messias e as tradições que chegaram através dele. Vamos passar para São Pedro. O que me chama a atenção, primariamente, é que São Pedro é considerado o primeiro Papa pela tradição da Igreja. Ele era casado. Mas nenhum livro religioso, nenhum livro sacro, nem Bíblia, nem nada, registra o nome da mulher de Pedro. Não registra. Como é que se pode asseverar que ele era casado? Porque está na Bíblia, está no Evangelho, que quando ela adoeceu, Jesus acompanhou Pedro à casa da mãe, na casa da mulher. Então, se presume que realmente ele era casado. Então, o primeiro Papa, digamos, do celibato, vem para o século IV, por aí, ano 300 e qualquer coisa, é que vem a obrigatoriedade. Mas até lá, vejam, faziam conversão de um lado, conversão de outro, quem podia seguir, quem podia, etc. Hoje a tradição se mantém. Embora a gente já haja alguns lampejos, sobretudo com esses papas mais modernos, de, por exemplo, diácono permanente é um cidadão casado. Antigamente não havia. Houve sonhos assim também de ordenar homens casados para enriquecer o clero, para poder também, digamos, trabalhar nas paróquias, por aí que tem muita paróquia desassistida por falta de gente. Mas a primeira coisa que eu posso dizer é que São Pedro era realmente um cidadão casado. Ele tinha um temperamento difícil, ele era meio estuvado, ele era meio bruto. Foram prender Jesus, ele pegou a navalha, ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Ele negou Jesus 3 vezes. E ficou aborrecido que Jesus perguntasse: tu me amas, Pedro? Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase que mudaria sua vida: você será pescador de homens. A partir daí, Simão começou a seguir Jesus. Num determinado momento, Simão confessou a Jesus: tu és o Messias, filho de Deus. Por isso Jesus disse que daquele momento por diante, seu nome seria Pedro. Cefas, Kefas em aramaico. Palavra que significa pedra. Mais tarde, o significado disso ficou claro. Pedro foi o primeiro papa da igreja, tornou-se a pedra onde a igreja encontra sua unidade. Dois Petros et super aqui Petrum edificabo ecclesiam mea. Registra o texto em latim. Quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, pediu que seus discípulos fossem liberados. São Pedro foi liberado, mas seguiu Jesus de longe, às escondidas. Levaram Jesus preso ao palácio do Caifás. Pedro e João entraram no palácio, e ficaram ali esperando o desfecho de tudo. No pátio, alguns reconheceram São Pedro e perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Por 3 vezes, porém, Pedro negou e o galo cantou, como Jesus havia profetizado. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro chorou amargamente, arrependido. Quando Jesus ressuscitou, apareceram os discípulos às margens do mar da Galileia. Ele se dirigiu a Pedro e perguntou se Pedro o amava. Jesus perguntou isso por 3 vezes. Pedro respondeu que sim, as 3 vezes. Foi uma forma de Jesus curar o remorso no coração de Pedro, por causa das 3 negações que tinha feito de seu mestre. Jesus o perdoou e em seguida disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Podemos fazer alguma inferência daí. Pedro era um homem rude. Ele não era uma pessoa erudita como São Paulo, apóstolo. Ele era rude, era um pescador. E tinha um temperamento meio difícil. Mas Deus, na economia da salvação,
a economia não é excludente, ela é abrangente, alcança a todos. E, curiosamente, esse homem frágil no seu comportamento foi o escolhido para ser o primeiro Papa, o primeiro comandante da Igreja nascente. Agora vem a tal chaves do reino dos céus. Quando Jesus deu a São Pedro a missão de ser líder da igreja, disse a ele: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro era um homem simples, extrovertido, falava sem pensar. Por outro lado, era acostumado às dificuldades da vida de pescador. Mas depois de 3 anos seguidos, Jesus, e depois de receber o poder do Espírito Santo em Pentecostes, Pedro se tornou um grande líder, um apóstolo, palavra que quer dizer enviado. Depois de Pentecostes, São Pedro reuniu as multidões em suas pregações. Ele tinha o dom da cura, de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto, ou passar sob sua sombra, para que fossem curados e libertados. Como nos atesta o livro dos Atos dos Apóstolos, ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, animando e exortando a igreja nascente. São Pedro, o primeiro Papa. Depois de Pentecostes, Pedro passou a ser um evangelizador que todos os lugares onde passava, por todos os lugares onde passava. Sua autoridade como líder da igreja nascente respeitada e atestada por vários documentos da igreja. Nunca foi questionado. De fato, São Pedro assumiu a chave da igreja e seus sucessores, os papas, são continuadores da sua autoridade e de sua missão dada pelo próprio Jesus Cristo. Aqui vem a tal história, por que o pão de São Pedro, porque a festa de São Pedro, porque as comidas de São Pedro. Ele tem a chave do reino dos céus. Quem tem a chave da casa, tem a chave do pão. Daí a gente faz o pão de São Pedro. Tem tudo a ver com o poder que lhe foi conferido de ter a chave do reino dos céus, que foi conferido à igreja através das mãos de São Pedro. Por isso, eu não vou mais me delongar, mas primeiro queria dizer muito obrigado pela atenção de vocês, meus queridos irmãos. Agradecer tia Guida. Eu tive a honra de ser aluno dela há alguns anos. Não vamos falar de idade, não, porque senão a gente vai ter que remover coisas do Arco da Velha. Queria dizer também da minha alegria de estar aqui com todos vocês, aqui ao lado de Lourival. Nós fomos companheiros, colegas, irmão de Dom Beda, a gente fez muita presepada juntos, mas ele era estudioso, todo cheio de para que isso. Eu era mais debochado, né? Não é da agora, não. Todo mundo sabe que eu sempre consegui ser eu mesmo. Se quiser que eu seja outro diferente, então não sou eu. Como é que os franceses diziam? Quem dizia? Je suis ce que je suis, mais je ne suis pas ce que je suis. Eu sou o que sou, mas eu não sigo o que sou. Eu não me lembro quem é o autor dessa frase, mas existem. Queria agradecer, olha, esse texto, essas coisas que ele ter feito, essa pesquisadora de mão cheia. Letícia, realmente, ela tem um olho clínico capaz de ir lá onde ninguém vai. Não, é verdade. É verdade. Eu conheço o seu trabalho. Queria agradecer a Lourival, que me acompanhou até aqui também, e a todos vocês aqui presentes. Me permito chamar de vocês, que são da mesma faixa etária, pelo menos. Alguns. Então, eu me sinto muito à vontade para tratá-los assim. Muito obrigado. Muito obrigada, Caetano. Ele não quer dizer o tempo, mas foi mais ou menos 1979, mas eu creio que sim, que nós começamos a trabalhar juntos. Foi mais ou menos isso, não foi em 79? Ele batizou meus 2 filhos, casou o Rafael, então é uma amizade muito antiga, muito querido. E Ângelo também fazia parte do mesmo grupo que começamos juntos em 79, não é? Essa história de
Salomé, da cabeça de João Batista. Eu tive a oportunidade recentemente em Malta, na concatedral, acho que da Ordem dos Hospitalários de São João de Jerusalém, ver o quadro de Caravaggio, belíssimo, que minha filha ouviu as explicações através da haste do telefone que é ligado, Aninha, que é ligada à inteligência artificial. Então, ela disse quadro 42. E pelo próprio telefone, pelo próprio óculos, a perna do óculos, deu toda a explicação sobre o quadro. Eu falei do mimeógrafo, realmente. Mas do mimeógrafo álcool, aquele que ficava aquele cheiro, aquele azul. E está aberto ao público para perguntas. Quando Jesus se dirige a Pedro, ele percebe que Pedro, essa figura estovada, e diz coisas sem pensar. Eu acho que me pareci um pouco com Pedro, não quero nem pensar nas consequências. Então ele precisava dar uma lição não a Pedro, mas à humanidade toda. Essa pessoa despojada, pobre, contraditória, eu escolhi para ser a pedra fundamental da nossa igreja que eu vou fundar sobre ela. Por isso, tu és Pedros, et super arquipetrum edificável ecclesiomea. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque, veja bem, não obstante ser um homem meio estovado, um pecador, mas ele soube fazer sua opção fundamental pelo reino de Deus e se entregou totalmente. Eu já manifestei a minha surpresa no Vale Fora. O Santo Junho, São Luís Gonzaga foi esquecido quando se fala de mês de junho. Mas eu queria que você falasse sobre uma outra coisa que sempre me chamou a atenção. São João é um dos raros, eu acho, dentro da igreja, que se comemora o nascimento. A maioria deles é morte. E Nossa Senhora também. Nossa Senhora se comemora o nascimento e ele, João, o nascimento também. Nossa Senhora Nossa Senhora não é Ascensão? Assunção. Assunção. Assunção 15 de agosto, né? Nossa Senhora é uma som. Então ninguém comemora a morte de Nossa Senhora, comemora a sua vinda ao mundo. A vida. Eu queria fazer uma observação, quero primeiro pedir data vênia ao meu teólogo, mas é uma observação de leigo. Eu tenho a impressão que a gente podia fazer um paralelo entre Paulo e João. Paulo
traz um modelo de igreja antiga. Paulo tem certeza, tem segurança, é um homem de doutrina. É um modelo, o formato é pai. João não. João hesita, João tem fraqueza, João é mais formatação filho. A igreja deveria ter seguido o formato João, ser mais fraterna, mas ela fez a besteira de seguir o modelo, o padrão, a formatação Paulo. Então, ela pegou só o lado imperial, que já estava aí, e colou, e a igreja ficou com a mesma organização do império. Quer dizer, cadê aquela coisa fraternosa e legal e bonita do João? Prevaleceu a formatação pai. Pai é uma coisa perigosíssima. Pai sempre pressupõe saber, dizer e ter certeza. Basta você pegar, deixa eu pensar, o Hamlet. O Hamlet pai é um bicho de uma formatação antiga. Ele sabe que ele é um cara de boa intenção e ele foi, digamos, matado. Bom, se ele foi matado por alguém, então quem é morto assim deve ser vingado. Mas depois vem o filho, o Hamlet filho, que é esse com quem Shakespeare trabalha. Esse vai, olha, hesita e tal, esse tem a formatação filho. Filho sempre toma o legado do pai, mas pensa, repensa. Não se pensa no mundo antigo, se repete certeza e segurança. Só se pensa a partir do mundo moderno. E o mundo moderno começa com hesitação, dúvida, enfim, chama São João. Certo? São João é essa figura na igreja que deveria ser uma espécie de patrono da modernidade, porque é um patrono de todos aqueles que caminham hesitando, buscando, para mostrar que o que a gente tem de melhor mesmo é a fraqueza. O que nos faz mais humanos é a fraqueza. Não é, enfim, desculpa, é só uma... Só uma palavrinha bem rápida. Ou desculpe. Aproveita. Veja bem, como é uma tradição muito antiga do galo cantar, e embora a pessoa venha descobrir que não era o galo, era o instrumento, vai criar um problema seríssimo. O importante é o som. Ouviu aquele berro, pronto, vamos chamar assim. Foi nesse sentido. Sim.
No Irã, 40 significa muito. Alibaba e os 40 ladrões eram muitos. Então, o Palácio das 40 Colunas não tem 40. Já que está querendo falar. Já que tinha pedido, depois você, Roberto. Você tinha pedido? Quer o microfone já? Não? Bom, eu vou fazer uma pequena viagem aí, mas não sei se eu vou conseguir responder. Veja bem. Todo elemento cultural evolui.
A própria palavra evolui tudo. Certos gestos, atitudes comportamentais também evoluem. Então, nós estamos ali, digamos, num contexto eminentemente judaico. Jesus, judeu de boa cepa, toda a família, tudo mais. E ali, sobre Pedro, ele edifica a nova igreja. Mas muitos elementos da cultura judaica pervivem até hoje. Nós chamamos nossos pais na fé, nossos ancestros na fé, é o povo judeu. É o reconhecimento de que a nossa origem está ali também. Agora, dá um passo mais adiante, porque viu uma nova cultura, a cultura romana, que se impõe e traz outros valores e contravalores também. Inclusive aparece deuses e outras coisas mais. Então, Deus é um só. A gente sempre ensina e exige isso de todo mundo. E Jesus, veja bem, aqui veio o grande desafio, o mistério da Trindade, Santíssima Trindade. Há um só Deus, mas esse único Deus se desdobra e se nos apresenta em três pessoas. Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, o Espírito Santo, santificador. Três pessoas em um só Deus. Isso não é fácil de assimilar, até porque é um mistério, o mistério da Santíssima Trindade, a gente reconhece. Mas foi dessa forma que Deus se manifestou. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós vivemos, digamos, num mundo onde há muitos desafios de natureza cultural, natureza religiosa. Todo dia, mesmo com base na Bíblia, surge uma igreja nova. Se eu não me engano, aqui no Brasil, nós temos igrejas soi-disant evangélicas. São 38 mil instituições. Toda parte tem, se funda rápido, etc. Com todo respeito. Às vezes, uma mínima discussão é suficiente para o sujeito fundar uma igreja. Não vamos levar muito em conta, mas é isso. Mas não é a mesma Bíblia, não é o mesmo Senhor, não é o mesmo Deus. E aí, como é que fica? O que é que nós vemos? Que há uma efervescência que nem sempre se volta para o bem. Uma efervescência que muitas vezes é chamada para a vantagem pessoal. De tal forma que tudo evolui. Hoje estamos vendo como estamos vendo. E amanhã, como vão ver? O que a gente nota hoje no mundo? A gente nota muita indiferença. A gente viu muita gente que se considera ateia reconhecidamente, ou então, sei lá, despreza. Mas é o mundo. Deus olha para todos. Porque a mensagem da salvação não é de excludência, ela é de engajamento, de chamar. Todos são chamados ao reino dos céus. De modo que eu iria por aí nesse raciocínio. Não sei se eu consigo responder. Mas sua indagação é de grande envergadura. Então eu teria que pensar mais. Eu não quero jogar mais água para o moinho de Jacques, não, mas tem uma figura muito engraçada no Paulo, que ele é a primeira pessoa multicultural que a gente conhece na igreja. Afinal de contas, esse Paulo, o rapaz, ele é criado por Gamaliel, quer dizer, por um rabino, portanto, ele é muito judeu e ele nunca nega isso. Por outro lado, ele é cidadão romano. Romano, não tem dúvida, ele tem título de cidadão romano. E, ao mesmo tempo, ele é de fala grega. Ele é helenizante. Então, juntem tudo isso num balaio só e você tem Paulo, um homem absoluto aberto a essas coisas todas. Naquele momento, essa fusão era essa abrangência de que fala Padre Caetano. Só ele poderia fazer isso. E ele faz com brio, eu acho.
são os que foram. Roberto. Primeiro, eu gostaria de felicitar o padre Caetano pela exposição, né? Muito bonita e muito fecunda. Segundo, fazer um comentário, talvez pobre, talvez desvalido, mas para, quem sabe, no final, formular uma pergunta cuja resposta eu penso que sei, mas acho que não. É o seguinte. Nós estamos às vésperas da padroeira do Recife. No entanto, Santo Antônio que é o padroeiro do Recife. Nossa Senhora do Carmo é a segunda padroeira, segundo Papa, talvez eu esteja falhando, mas segundo o Papa Leão XIII determinou em atenção ao apelo popular dos recifenses que foram às ruas pedir por Nossa Senhora do Carmo como padroeira. Nossa Senhora da Conceição não é padroeira, mas tem toda uma fé popularizada. No período São Joanesco, tem a tríade, Antônio, João e Pedro. Não é? Acontece que a igreja celebra na sua liturgia Pedro e Paulo, São Paulo, 29 de junho. Mas São Paulo, o que foi que empanou o sábio, o ideólogo São Paulo no gosto popular? Porque São Paulo não é lembrado nas quadrilhas, na gastronomia, no milho, na canjica, é somente São Pedro. Eu sei que a pergunta é apenas um beabá, mas acho que eu penso que sei, mas acho que não. Pois eu vou responder também na base do beabá. Veja bem. Para significar que o Papa, o primeiro Papa, é Pedro, e sobre Pedro foi construída a igreja, então Paulo, apesar de ser o erudito, são dois pilares que a igreja tem, Pedro e Paulo, no nascimento da igreja. Então, Paulo é o erudito. Então, ele era o Pedro referência. Ficou em Roma, eles até que os responsáveis lá do Vaticano, essa coisa toda. Então, não misturar foi para não apagar, não obnubilar a importância do papado. Foi por isso. Alguma pergunta mais? Alguma colocação? Lorival, quer comentar mais alguma coisa? Alguém? Caetano, eu só tenho que lhe agradecer por ter vindo aqui. Aliás, seria no dia 29, realmente no dia de São Pedro. Mas por conta do jogo do Brasil, não houve a sessão da academia e você, pelo menos, foi antes de Santana. Então, já ainda está dentro do período adequado para junino. Em Portugal, os santos populares, não é? Olha, São Pedro é muito comemorado em Vila Nova de Gaia. Na zona de pescadores tem um bacalhau muito especial para esse dia, 29 de junho. Alguém mais quer fazer alguma colocação, dar alguma informação? Bem, essa é a primeira sessão após o falecimento do acadêmico Raimundo Carreiro. Portanto, como estabelece o nosso estatuto, está aberto a partir de amanhã para inscrições a vaga que era ocupada, da cadeira ocupada. Então, muito obrigada a todos pela presença, de modo especial a Caetano, a Lorival, por a participação, e declaro encerrada a sessão.